Olá, boa tarde, minhas amigas, meus amigos internautas. Agora, ok. Olá, boa tarde, minhas amigas, meus amigos internautas. Este é o canal Resistentes. Eu sou Cláudio Passos. Hoje é 25 de abril de 2019. São 16 horas e 11 minutos, como vocês podem observar no reloginho aqui na minha cabeça. E hoje nós temos o prazer, a honra e a satisfação de receber um convidado muito especial para tratar de um tema muito especial, que é o Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência dos governos Lula e Dilma, e nós vamos tratar aqui das notícias mais candentes da reforma da Previdência. Quem vai me acompanhar nessa conversa é o nosso querido companheiro integrante aqui do canal Resistentes, conhecido pelo nosso público, Wesley Divino, que vai falar de Belo Horizonte. Eu estou na região de Atibaia e o Gabas se encontra em Niterói. Gabas, passo para você fazer as suas saudações iniciais e seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui no canal Resistentes. Obrigado, Cláudio. A gente já vinha tentando fazer essa conexão aqui, já fazia algum tempo, né? Mas eu tô meio nômade aí, cada hora eu tô num lugar, por curiosidade. Eu já fui a 15 estados, o Cláudio, e já tem mais 9 agendados. Então, a ideia é percorrer todos os estados de novo, assim como eu fiz na PEC 287, para a gente dividir um pouco com as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: não é aula, não é palestra, não é nada. Quando tem debate, ótimo. Mas sabe quantas vezes, Cláudio, eu consegui debate, consegui o contraditório, consegui alguém defendendo essa reforma? Nenhuma. É, Nenhuma. Eles não vêm para o debate, eles não se apresentam, eles não dão números, como você pôde ver. isso. Eles decretaram o sigilo dos números, agora diz que vão soltar os números. Vamos ver se solta mesmo. Mas o Ok, fato é que, o fato é que é, tem muita coisa, tem muita mistificação em torno desse tema Previdência, e eu tenho obrigação, como servidor da Previdência, eu trabalho há 33 anos na Previdência, Mário, Cláudio. Então, eu tenho a obrigação de dividir esse conhecimento, essa experiência com as pessoas. É o que eu tenho feito. Como eu estou rodando muito hoje, calhou de eu estar em Niterói, o nosso compromisso aqui é só às 18h30, então dá tempo da gente conversar um pouquinho. ok, Gabas, eu agradeço muito essa tua disponibilidade de tempo com a gente, porque nós somos uma rede de canais no YouTube que forma uma trincheira de resistência a esse obscurantismo que se abateu no Brasil, principalmente a partir de 1º de janeiro, né? Uhum. Então, a nossa missão aqui, Gabas, é justamente esclarecer o nosso público do que está em jogo, do que representa essa Claro. reforma da Previdência, para a gente poder, Uhum. com isso, dar informação e mobilizar. Mas Claro. eu quero agora passar para o Wesley Divino fazer as suas saudações iniciais aqui para o nosso público. Querido Wesley, bom ter você aqui com a gente. Com você, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade, a honra, obrigado por receber a gente, Gabas. E esse tema é um tema que está pulsando na nossa veia aí há muito tempo, né? É, uma, é um pacote de maldades que compõe esse governo e a gente crê que ele não vai conseguir fazer essa entrega, não. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, que você também faça a sua inscrição. E de cara aqui eu quero já agradecer a presença da Anália Torres, que lá do Belém do Pará manda o Lula livre, e também para a Clarice Oliveira e para o Eduardo, que também está nos assistindo. No início da sua fala, Gaba, você falou que não tem debate por todas as cidades que você fez, né? Porque eles não conseguem debater, eles não têm ideias, o discurso deles é totalmente vazio. E você falou que não é debate, não é. Mas isso aí, para mim, é uma caravana, né? Você está plagiando o nosso querido presidente Lula. É a caravana contra a Previdência. Contra o desmonte da Previdência, né, Divino? Contra o desmonte da Previdência. E eu acho muito oportuno também a gente tê-lo aqui, porque existe uma dificuldade muito grande das pessoas em compreender o tema da reforma da Previdência, né? Até porque a grande mídia ela esconde, ela não quer debater, não quer falar nada sobre esse tema, né?
e setores da extrema-direita e da direita são a favor só porque a esquerda é contra, né? Então não tem diálogo, não tem debate, e tê-lo aqui para poder esclarecer a nossa esse tema vai ser uma oportunidade muito boa. Manda bala, Cláudio. Muito bem, Divino. Não, Obrigado, só Divino. é uma estratégia, né, de quem quer fazer passar essa reforma se omitir do debate. Então, e a mídia faz parte desse jogo. Ô, Gabas, eu gostaria de começar a nossa conversa tendo como ponto de partida a votação na Comissão de Constituição e Justiça na última quarta-feira, onde foi observado um atropelo do regimento interno da casa, um atropelo da Constituição, mais uma vez, e o que é mais espantoso, os parlamentares dessa comissão votaram sem ter os números que o governo ainda mantém sigiloso, né? Então, eu gostaria que você desse um panorama geral para nós sobre o que seriam esses números, que muito provavelmente esses números devem apontar para que não existe déficit na presidência, né? Quer dizer, o déficit que eles tanto falam, esses números sigilosos devem contradizer. Mas, enfim, eu passo a bola para você iniciar essa nossa conversa, fazendo um panorama sobre o que você achou dessa votação na comissão e que números seriam esses que estão sigilosos, que nem os próprios parlamentares têm acesso. Por favor. Bom, primeiro, Cláudio, é muito importante que a gente preste atenção no comportamento do Congresso Nacional como um todo, da Câmara e do Senado. Por Sim. enquanto, Câmara. E, por enquanto, dentro da Câmara, a CCJ. Nós vimos ali farta argumentação, muitos argumentos, até na ida do Paulo Guedes na CCJ, os nossos deputados da esquerda, estavam todos muito bem preparados e desfizeram todo um cenário que foi apontado, que foi pintado pelo Paulo Guedes, de emergência ou de urgência em aprovar uma reforma ou o Brasil quebra. Vamos lembrar que a gente ouve essa história há muito tempo. Eu fiz o concurso, Cláudio, em 85 na Previdência. Eu era bancário antes. E meus amigos do banco falavam o seguinte: ô Gaba, você vai para a Previdência, esse negócio está quebrado. Se não quebrou agora em 85, vai quebrar em 86. Nós estamos em 2019. O Temer, quando deu o golpe em 16 e assumiu, usou também esse mesmo argumento. Ou faz a reforma ou o país para. O país não aguenta 6 meses sem a reforma. Passou 16, passou 17, passou 18, estamos em 19. Então, primeiro, o Brasil não para, não vai parar, e a reforma da Previdência, essa reforma que eles estão propondo, que na verdade não é uma reforma. Vamos aqui nos colocar de acordo com um conceito. Reforma seria alguma coisa para reorganizar o sistema, para dar sustentabilidade ao sistema. O que ele está propondo é um ajuste fiscal. Não acaba com um privilégio, não acaba com uma mamata, como ele fala, dos altos salários de algumas categorias. O que ele faz aí é tirar direito de pobre, reduzir o acesso e o pagamento e o valor dos benefícios de gente pobre. Então isso não é reforma, isso é ajuste fiscal na conta do trabalhador pobre. O que espanta na Comissão de Constituição e Justiça? Os parlamentares que formam essa Constituição, minimamente, tinha que ter vergonha na cara de dizer o seguinte: nós não podemos votar um tema sem ter os números. Para você votar a constitucionalidade de uma coisa, essa coisa tem que estar provada. Né? Ali tem uma série de inconstitucionalidades, tem várias. E eles fecharam os olhos. Por quê? Porque o governo prometeu 40 milhões de reais para cada deputado que votar a favor da reforma. É isso. Então, se a gente achava que o Congresso Nacional, a legislatura passada, era ruim, ela pode piorar. Aliás, piorou. Né? Sempre pode piorar. Essa legislatura é pior. Tem muita gente novata, neófito no assunto, que está movido pelo seu interesse pessoal. Então, o governo ofereceu dinheiro, né? Isso no passado foi chamado de mensalão, agora pode tudo, não tem problema. O governo ofereceu 40 milhões descaradamente, está em todos os jornais aí, para cada deputado, e os caras aprovaram, atropelando a regra. Nós tínhamos mais do que o necessário, 100 e poucas assinaturas, 106 assinaturas necessárias
para postergar esse debate até sair os números, até eles provarem o que estão falando, mas um telefonema do presidente da Câmara para o presidente da CCJ fez com que tocassem a votação e eles aprovaram. Isso agora vai para a comissão especial. Então, a batalha nossa ela vai ser muito dura. O que nós estamos preocupados agora? Em utilizar esse tema para dialogar com a sociedade, para mostrar para a sociedade, de fato, a Previdência Social está quebrada. A Previdência Social, se não fizer essa reforma, entre aspas, que eles estão falando, o país quebra. Né? Claro que não. As duas coisas não são verdadeiras. Você falou no começo, o Cláudio, se existe um déficit ou não na Previdência. Hoje, na atual conjuntura, eu gosto de falar na atual conjuntura, porque nós temos um déficit hoje conjuntural. Não é diferente de um déficit estrutural. Por que é diferente? Porque nós temos hoje, qual é a conjuntura hoje no Brasil? 2014, final de 2014, nós tínhamos um país quase no pleno emprego, uma situação tida como pleno emprego, 4% de desemprego. Hoje nós estamos com mais de 13% de desempregados, nós temos quase 5 milhões de pessoas desalentadas, ou seja, é aquele que não está no número do desemprego, ele nem está procurando emprego mais, ele não aparece na estatística, ele é o desalentado. E nós temos 27 milhões de pessoas que estão na informalidade. Ora, o nosso sistema, Cláudio e Divino, o nosso sistema ele é financiado essencialmente, ele tem três grandes fontes de financiamento, mas essencialmente o financiamento é com contribuições sobre de salários. Então, quais são as fontes de financiamento? Artigo 195 da Constituição, né? O 194, eu vou já entrar aqui na conceituação. O artigo 194 da Constituição, que está dentro do capítulo da Seguridade Social, vamos lembrar aqui da ordem social, o primado do trabalho, que é o 193. O ser humano tem dignidade quando tem trabalho. Isso, cara, isso é pesado. Isso é muito pesado. Para mim, um dos maiores avanços da Constituição de 88 é exatamente o capítulo da Seguridade Social. Então, no artigo 194, o que diz a Constituição? Isso é muito importante, gente, é um conceito importante. A Seguridade Social será composta por políticas de saúde, previdência e assistência social. E será financiada com contribuições de toda a sociedade. Por que será que o Constituinte pregou lá, cravou na Constituição que a Seguridade Social é a responsabilidade de toda a sociedade? Porque a sociedade é responsável pela disseminação da desigualdade. Nós disseminamos, nós projetamos e perpetuamos a desigualdade social, a sociedade. Sem a intervenção do Estado ou sem a intervenção de políticas públicas, nós temos uma desigualdade assustadora e cada vez maior. Por quê? Porque a lógica do sistema capitalista é concentração de renda, não é distribuição de renda. A lógica do sistema capitalista é a exploração. Todo mundo explora todo mundo. Então, se não fosse a intervenção do Estado, nós não teríamos nenhuma redução de desigualdade. E é claro que o perfil do governante diz muito a respeito de se a desigualdade reduz ou não. Vamos lembrar que o presidente Lula acabou com a fome, o Brasil saiu do mapa da fome, nós reduzimos muito a desigualdade social e nós colocamos da soleira da porta para dentro do país 40 milhões de pessoas que nunca foram olhadas pelo Estado brasileiro. E isso gerou uma quantidade de pessoas, uma chamada classe média, que aumentou o consumo, aumentou a produção, aumentou a renda, ou seja, o país cresceu. Nós chegamos a crescer mais de 7%, 8% ao ano. Isso por quê? Porque nós incluímos aqueles que nunca foram olhados pelo Estado. Então, quando o Constituinte colocou na Constituição que a Seguridade Social vai ser financiada por contribuições de toda a sociedade, é porque ele sabia, todos nós sabemos, e o mundo inteiro sabe, que essa desigualdade ela se propaga através do próprio meio de produção, que é o capitalismo. E a sociedade propaga e dissemina essa desigualdade. Bom, isso posto, qual é o objetivo desse financiamento coletivo?
por que que não foi individual? Porque cada um não resolve o seu? Por conta da desigualdade. Alguém aqui imagina que há igualdade de oportunidades na sociedade? Vocês acham que o filho do trabalhador braçal acorda um dia de manhã e fala: pai, hoje eu não vou bater concreto com você, não. Hoje eu vou para a escola e eu vou virar engenheiro, ou vou virar médico, ou vou virar advogado? Claro que não. Muito provavelmente, no atual sistema, o filho do trabalhador braçal, ele vai ser trabalhador braçal. Ele vai ocupar postos de trabalho menor remunerados, com menos qualificação e com menor salário e com maior desgaste da saúde. São atividades que a sociedade, no geral, não quer fazer. Alguém aqui nasce e fala: bom, eu vou varrer chão, eu vou bater concreto o dia inteiro, eu vou capinar terreno a vida inteira. Claro que não. Todo mundo quer ter uma atividade com maior remuneração e com menor desgaste da saúde, com menor esforço, enfim. Só que isso não é de livre escolha. As pessoas não têm escolha. O filho do pobre que trabalha, que mora na perifa, que pega um busão e fica 3 horas no busão para chegar no trabalho e mais 3 para voltar e trabalha 8, 10 horas por dia, não tem escolha, velho. Ou ele rala ou ele não come. Então, essa pessoa precisa de proteção. Ele vai chegar aos 55, 60 anos lascado, com a saúde arrebentada, sem nenhuma condição de continuar trabalhando, mesmo porque o mercado não vai oferecer emprego para ele. Ou ele usa da sua saúde, do seu vigor físico para bater concreto, ou ele não vai ter trabalho. E às vezes não tem. Então, o que, que acontece? A Constituição protege esse cidadão. A solidariedade vai proteger o cidadão. Isso está lá no artigo 195. O que eles querem rasgar agora é isso. Eles vão desfazer uma teia de proteção da sociedade que é essencial para que a gente tenha alguma condição mínima de vida para os mais pobres. E o pior, eles estão desfazendo essa teia com uma mentira enorme, dizendo que, olha, agora o rico vai pagar mais e o pobre vai pagar menos. Não é verdade. A reforma, a proposta deles não acaba com os privilégios e não vai fazer o pobre pagar menos. É mentira isso. Isso não é verdade. A média de benefícios do regime geral, que é o que vai ser mais sacrificado, nós temos o regime geral, o regime próprio dos servidores da União, o regime militar. O regime geral é o da maioria dos trabalhadores da iniciativa privada. É o do INSS. De 1 trilhão que ele diz que é o número cabalístico dele, né, ele não provou, não disse por quê, mas é 1 trilhão que ele quer economizar. Desse 1 trilhão, 900 bilhões virão do regime geral de previdência, onde a média de benefícios é R$ 1.400. Aí tem privilégio? 1.400 conto é salário de alguém que é privilegiado? Não sobra nada, velho. 1.400 conto é para pagar a farmácia, é para pagar a vendinha lá, o mercado, e se sobrar, comprar um calçado, uma roupinha, e acabou o dinheiro. Então, não é verdade, é mentira isso. A Previdência não está quebrada, o sistema é viável. Se ela fosse obsoleta e quebrada, a Europa não tinha abandonado. E o sistema que ele quer implantar, que é de capitalização, foi implantado em 30 países. 18 voltaram atrás. Só tem 12. E não é que não quer voltar atrás, é que não consegue mais. Já consolidou. Então isso não funciona em lugar nenhum do mundo. Por que querem implantar aqui? Porque querem dar dinheiro para os banqueiros. É só isso. Exatamente, Gabas. Eu acho que, antes de passar a bola para o Divino, só pontuando essa tua fala, o nosso esforço tem sido no sentido de passar informação para a sociedade, para apresentar com clareza o que ela estará perdendo com essa reforma, né? E o centro dessa discussão, que é muito pouco debatido, é justamente esse modelo solidário público consagrado na Constituição de 88, que é o regime público da Previdência Social, que está dentro do capítulo da Seguridade Social, que envolve saúde, previdência e assistência social. Quer dizer, ao transferir este modelo para o modelo de capitalização, significa uma transferência de poupança pública para os bancos. Claro. E me parece que a receita anual disso gira em torno de 600 bilhões de reais. Esse é o número que eu ouvi em algum lugar. Não, é o orçamento. O orçamento da Previdência esse ano é de 600 bilhões de reais. Ou seja, então esse orçamento que é tripartite, como você disse, Estado,
empregador e empregado, e isso tudo vira uma contribuição individual, né? Porque aí quem poupar vai conseguir, quem não poupar se vire, vai pedir esmola no farol. Sem contar o custo de transição disso, né, Gabas? Isso. Olha a gravidade. Isso é gravíssimo que você está falando, Cláudio. As pessoas não sabem o que é custo de transição. Vamos falar um pouco sobre ele. Tá, mas antes disso eu passo para o Divino engatilhar aí algum comentário ou alguma consideração. Divino, com você, meu querido. Tá me ouvindo? Divino congelou. Sim, eu ouço todos dois e eu quero, antes Mas de você está sem imagem, minha... Você tá sem imagem, Divino. O que acontece aí com a tua câmera? Sem imagem, então os nossos likes vão diminuir se eu ficar sem like, sem imagem aqui. Voltou. Mas agora... Voltou, né? Voltou. Vai lá. Meus queridos, voltou. Olha só, antes de fazer a minha pergunta, Paulo Gabas, eu gostei muito dessa introdução, ele conseguiu fazer um overview contemplando já muita coisa que a gente imaginou em questioná-lo aqui ou indagá-lo. Eu quero mandar um forte abraço aqui para Isabel Fernandes, o Breno Aniceto, que já disse que quem vai pagar esse pato são os desempregados, e também tem aqui um outro comentário do Breno que fala malas de propina a respeito dessa CCJ aprovada durante a madrugada. O Gabas, eu queria dar uma incrementada da sequência nessa última colocação do Cláudio, desse tripé Estado, empregador, empregado. Eu acho que é um desafio muito grande, você deve passar isso por todos os dias, por essa peregrinação que você está fazendo aí pelo Brasil todo, nesse seu trabalho, em tantas cidades, e quase no Brasil inteiro já, que é desmontar essa falácia do Paulo Guedes, esse abençoado desse Paulo Guedes, porque ele fala de uma economia de 10 trilhões, de 1 trilhão. 1 trilhão de reais. Oi? Ele fala de 1 trilhão de reais em 10 anos, mas não fala de onde vai sair isso e para onde vai. Foi também colocado recentemente como segredo de Estado a memória de cálculo dessa falácia, né? Eu gostaria que você comentasse essa falácia sustentada pelo Paulo Guedes, porque isso não é muito do conhecimento da sociedade, né? Eles só colocam essa falácia assim, não, a Previdência está quebrada, como você falou há pouco, não tem dinheiro, é a Previdência que está atrapalhando o consumo. Eu sou formado em administração financeira e sou adepto do modelo de Keynes, que fala sobre distribuição, sobre consumo, e os governos petistas fizeram isso muito bem, trazendo as classes mais baixas para o consumo. Isso incrementou a economia e a mola da economia foi muito boa durante esse tempo. Mas eu queria que você comentasse, por favor, como que funciona essa falácia dessa vulga economia de 1 trilhão, sem nem dizer de onde vai ser colocado isso e para onde vai. Já que eu vou economizar um dinheiro grande, para onde que eu vou levar esse dinheiro todo? Por favor. Bom, vamos lá. Você está falando com palavras mais difíceis. Vamos falar real. Falácia, é mentira, velho. É mentira. O que ele está falando é uma grande mentira. Porque, olha só, e é fácil de perceber. O Cláudio ressaltou, o financiamento da Seguridade Social, ele tem lá as suas fontes elencadas na Constituição, estão listadas lá no artigo 195. Mas vamos pegar só as três principais. As três principais, as grandes fontes de financiamento. A maior delas, contribuição sobre folha de salários dos empresários de 20% e dos empregados de 8% a 11%, até o teto de 5.840. Essa arrecadação sobre folha responde por quase 1/3 da arrecadação da Seguridade Social. A segunda maior fonte de financiamento é a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que é sobre faturamento. E depois CSLL, que é Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é sobre lucro. Essas duas são menores. Bom, dá para observar que aí tem 3 agentes contribuindo: o patrão, o governo e o empregado. O empresário, o governo e o empregado. O que o Paulo Guedes está dizendo? O sistema atual,
ele é falido, ele é inviável, ele é obsoleto. Então, peraí, vamos entender. Se ele fosse mesmo obsoleto e inviável e falido, a Europa toda teria abandonado esse sistema. Não abandonou. O modelo europeu é o mesmo modelo brasileiro. É solidário e de repartição. Então, peraí, tem alguma coisa esquisita. E o resto do mundo? Eu disse aqui, só 30 países implantaram, dos 30, 18 voltaram atrás. Então tem mais problema aí. Então é mentira que ele é obsoleto, ele não é. Segundo, para substituir este modelo, que o Paulo Guedes diz que está quebrado, que é falido, ele vai implantar a tal da nova Previdência. Que este sim não tem déficit, nunca terá déficit. E qual que é a mágica que ele vai fazer? Porque, olha só, hoje, patrão, empregado e governo contribuem. Está quebrado. A proposta dele não tem contribuição do patrão, do empresário, não tem contribuição do governo, e a contribuição do empregado vai para uma conta individual. Ele é como se fosse um fundo de garantia. Abre-se uma conta num banco privado, numa administradora de fundo de pensão, que sempre está ligada a um banco, e você vai depositando 10% do seu salário todo mês, né, naquela conta. O banco cobra taxa de administração, taxa de carregamento, vai meter a mão numa parte grande do seu dinheiro, mas o fato é que acaba o fundo solidário. O fundo do regime geral de previdência acaba, porque a contribuição do empregado vai para sua conta individual e a do patrão e do governo acabam, são extintas. Ora, qual é a mágica que ele vai fazer para que uma previdência com 3 fontes está quebrada, com uma só se sustenta, com o banco tirando uma parte ainda? Aí está o pulo do gato. Hoje, o nosso sistema de previdência, de proteção, tecnicamente nós chamamos de benefício definido. O que quer dizer isso? Qualquer cidadão consegue fazer a conta de qual é o valor da sua aposentadoria. É só ele pegar a regra que está na Constituição, inclusive, e está na Lei 8.212 e 8.213, né, a Lei de Custeio e Benefício do INSS, mas essa regra todo mundo conhece. Você pega as suas contribuições de julho de 94 até o dia da entrada da aposentadoria, você joga fora 20% dessas contribuições, os menores, as piores contribuições você joga fora. Você fica só com as maiores. E você corrige isso. Esse valor, essa média, é o seu salário de benefício. E aí, de acordo com a sua regra, se é por idade, se é por tempo de contribuição, se é com 85, 95, enfim, você aplica o índice e você tem o seu benefício. Então, isso chama-se benefício definido. Ele está propondo um sistema que chama-se contribuição definida. Você nunca sabe o valor da sua aposentadoria ou do seu benefício. Você só sabe que você tem que contribuir 10% ao mês. Essa é a contribuição definida. E como é que eu vou saber? Só quando você fizer 65 anos ou mais. Porque vamos lembrar que a idade mínima da aposentadoria que ele está propondo é móvel. Ela vai ter revisão a cada 4 anos. Então ela pode subir a cada 4 anos, subir um ano. Vai subindo depois mais um, mais um, mais um, mais um. Você pode chegar aí a 70 anos de idade mínima. Só para dar um dado, ele está atrelado ao crescimento da expectativa de sobrevida. Nos últimos 14 anos, a expectativa de sobrevida do brasileiro subiu 5 anos. Nos últimos 14. Se essa regra tivesse vigência lá atrás, hoje a idade mínima já seria 70. Então, só para você ver o risco que corre. Mas, enfim, quando você chega no final, 65 anos com a regra de hoje, você vê quanto que tem na sua conta individual e divide pela sua expectativa de sobrevida. Vamos pensar, o divino vai viver mais 15 anos. Eu pego o dinheiro que está lá, divido por 15 anos. E aí, se você viver mais, azar seu, o dinheiro acaba. Não tem garantia nenhuma. Eu vou viver mais 150 anos. Você está louco? Não, tô dando um exemplo. Mas aí, se você viver mais do que os 15 que está na tábua, porque existe uma tábua de sobrevida, existe uma tábua atuarial que é utilizada. Se você viver mais que isso, acabou o dinheiro. Então não tem garantia nenhuma. Aí o cara fala assim: não, mas eu posso chegar na minha idade de aposentadoria, 65 anos, aí eu tenho lá um dinheiro acumulado. O dinheiro é meu. Eu vou lá e saco
e compra um imóvel, vive de aluguel. Não pode. O dinheiro não é seu. Você não pode fazer nada com ele. Você não pode comprar um imóvel. Você não pode. Se você estiver doente e tiver que usar o dinheiro para pagar hospital e médico, você não pode. Quando você fez 65 anos, você é obrigado a comprar um seguro, que é o seguro de aposentadoria, que aí vai te pagar um valor por ano. Vamos aqui traçar um paralelo. Isso foi implantado no Chile. Esse mesmo sistema que o Paulo Guedes quer implantar aqui, ele mesmo implantou no Chile, em 1981. Vamos lembrar que o Paulo Guedes é contemporâneo, é amigo de escola do pai do Sebastião Pinheira, que é o atual presidente do Chile. José Pinheira, que era o ministro da Previdência na época, do Pinochet, e o Paulo Guedes foi lá implantar esse sistema de aposentadoria no Chile, que é o de capitalização, que lascou a vida do povo chileno. Só para você ter uma ideia, Divino. No Chile, 80% das pessoas que se aposentam ganham menos do que um salário mínimo. 44% dessas pessoas que conseguem se aposentar vivem abaixo da linha da miséria. Então, é isso que eles querem implantar no Brasil. O banco vai ficar com o seu dinheiro. Você não vai ter dinheiro para aposentadoria. A informalidade, a rotatividade do mercado não vai permitir que a pessoa consiga acumular riqueza para aposentar sozinho. É aí que entra aquilo que eu disse, a solidariedade. A solidariedade é que sustenta o trabalhador mais pobre. É o que garante um benefício para ele até o final da vida. E isso eles querem acabar. Por isso que é cruel. E pior, querem acabar botando uma conta para o trabalhador muito mais alta do que existe. É o que o Cláudio falou. Custo de transição. O que quer dizer isso? Nós vamos ter a transição do modelo solidário de repartição para o modelo de capitalização. E como é que é essa transição? Bom, o patrão para de contribuir, o governo para de contribuir. A contribuição do empregado vai para a sua conta individual. Quem vai pagar os 602 bilhões de benefício no orçamento desse ano? Vamos supor que aprove essa medida desgraçada aí. Quem que vai pagar os 602 bilhões? Imposto. Porque ele vinha do caixa que era geral, que eram as contribuições dos três, do trabalhador, do governo e do empregador. Como acaba isso tudo? Você vai ter que tirar dinheiro de imposto. Isso é o custo de transição. E não são só os 602 desse ano, 602 bilhões. É até acabar, até todas as pessoas que estão recebendo morrerem. Isso leva um tempo. A CEPAL estimou o custo aqui no Brasil. 2 PIBs. 200% do PIB. 14 trilhões de reais. Ora, por que eu tenho que trocar um déficit que o Paulo Guedes diz que é de 4% do PIB? Não é. É menos que isso, muito menos. Na verdade, não tem déficit estrutural, hein? O sistema é sustentável. Hoje, por conta do desemprego, está faltando dinheiro. Mas vamos lá, vamos admitir a mentira dele, que nós temos 4% de déficit no sistema anual. Ele está propondo o seguinte, o brasileiro, vamos trocar esses 4% de déficit por 200% de déficit. Por 2 vezes o PIB. Tá louco? O que justifica isso? Dar dinheiro para banqueiro. É só isso. Ele vai ter que tirar dinheiro de outras partes do orçamento para pagar os benefícios. É dinheiro de imposto. Nós vamos pagar o custo do chicote que ele está comprando para nos bater. Olha que loucura. É loucura isso. Por isso que ele não quer mostrar número. Ele não quer mostrar porque ele sabe que quem tem 2 neurônios vai olhar aquilo e falar assim, pô, tá errado. Eu vou pagar essa conta, eu, trabalhador, vou pagar. O trabalhador pobre vai pagar. Ele não tira privilégio de ninguém. Continua altíssimos salários. Eu vi uma matéria outro dia, Divino e Cláudio, no Brasil de Fato. Uma matéria muito bem feita. O repórter foi ouvir o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Ele mostrou que tem magistrados no Brasil ganhando salário de 250 mil reais. Ele publicou na matéria o contra-cheque. Oh, fala sério, gente. Eles não acabam com isso. Eles não acabam com as mamatas deles. Eles dizem que vão acabar com os privilégios. Ele fala o seguinte: o servidor público vai se aposentar com 5.840 reais. Pô, seja honesto. Isso já acontece. A PEC 41, que o Lula aprovou em 2003, que foi regulamentada pela Lei 12.618 de 2012. De 2012 para cá, todo mundo que fez concurso para juiz,
que vai ser desembargador, que vai ser ministro do Supremo, que vai ser procurador da República, engenheiro, médico, advogado, qualquer cargo do serviço público, do executivo, do legislativo e do judiciário, do Ministério Público, não importa. Qualquer servidor da União vai se aposentar com R$ 5.840. Isso já foi aprovado, a Dilma regulamentou. Eles estão dizendo que eles vão fazer isso com a reforma. Mentira! Falem a verdade. A reforma que vocês estão propondo é um ajuste fiscal. Vai lascar a vida do pobre. E o pobre não está sabendo disso. Nós precisamos fomentar o debate. Eu queria muito debater com eles. Outro dia eu tive em Natal, Divino, que é a terra do Rogério Marinho, e eu fui a uma rádio. E as pessoas perguntavam, mas o Rogério Marinho está falando outra coisa. Eu falei, gente, vamos combinar aqui. Eu topo ficar aqui em Natal esperando o Rogério Marinho. Traz ele aqui na rádio, na televisão, na praça pública, no estádio de futebol, qualquer lugar que ele topar. Eu quero um debate civilizado, eu não vou agredir o Rogério Marinho, eu não tenho nada pessoalmente contra ele. Ele tem as convicções dele e eu tenho as minhas crenças. Então o que eu quero é o seguinte, fazer pergunta para ele. Responda essas perguntas. De onde vai vir o dinheiro? Quem vai pagar a conta? Eles estão falando mentira. Quem vai pagar a conta é o trabalhador mais pobre. É o salário médio de R$ 1.404, velho. Essa é a verdade. É isso que está posto nos números, nas planilhas. Eles não querem que a gente veja. O problema é esse. Não, Claudio, só para fazer um comentário rápido aqui antes de passar para você. Você disse bem, Gabas, quando você fala essa questão do banco, que os bancos vão ficar com esse dinheiro. Eu vou até fazer um corte dessa fala sua e fazer um vídeo específico sobre isso. É tão claro que esse modelo é para atender os bancos, que é muito... Eu estava observando a sua fala, lembrando quando a gente vai no banco e vai lá pedir algum crédito, comprar algum serviço, aí o gerente olha para você, não, eu vou te ajudar, que bom, Wesley, está aqui, mas você precisa me ajudar a te ajudar. Aí o gerente vai lá e você quer um empréstimo, né? Vou te dar um empréstimo, porém, meu amigo divino, para mostrar que eu sou seu amigo, eu queria que você comprasse esse segurozinho, assim, um produtinho básico, vai te custar 400, 500 reais por mês. É isso que vai acontecer. Eu quero, antes de passar para você, Cláudio, eu não posso deixar de anunciar os nossos queridos espectadores e internautas que acabou que, graças ao bom Deus, o Lewandowski derrubou aquele circo, aquela farsa que a Polícia Federal do Paraná estava querendo fazer amanhã na entrevista do Lula com a Mônica Bergman. Isso, graças a Deus, foi derrubado. Acabei e apenas de ver aqui agora. O Florestan vai fazer a entrevista. Mas eu queria fazer um outro comentário também, o Gambas, que é o seguinte. Com relação a essa mentira, né, de bancar os privilégios, ninguém fala sobre, você falou sobre o judiciário, ninguém fala dos penduricalhos, ninguém fala nada sobre isso. E é tão falacioso, porque eu já escutei alguns comentários que é o seguinte, se fosse tão bom como eles pregam, por que os militares estão de fora? Exato. Por que será que o judiciário está de fora? Né? Eu lembro desse discurso do então ministro do Trabalho do governo Collor, que ele nem sabia como é que era o plano Collor, e dizia assim, o plano é imexível, as pessoas defendem sem saber absolutamente nada. E você está aqui conosco para desmistificar e desmascarar toda essa mentira, é uma oportunidade muito grande para toda a comunidade progressista poder, de uma vez por todas, e aí o canal Resistente está aqui como válvula de escape para isso, como canal para poder esclarecer mais uma vez a galera sobre esse assunto. Cláudio, por favor. Olá, me ouvem, né? Tá. Sim. O Gabas, a tragédia que nós assistimos, ela está inserida ainda num contexto muito mais restritivo, porque se você levar em conta a PEC da morte, né, que congelou os gastos... A 55, isso. A PEC 55, quer dizer, o que a gente assiste é um desmonte completo de toda a rede de solidariedade, não só
a nível da Previdência Social, mas todos os gastos com educação, né, com transporte, ou seja, com tudo. E aí, dentro de um quadro de um país que tem uma desigualdade brutal, né, que a Previdência Social, de alguma forma, tentava amenizar. Isso que você falou é muito importante, né? O regime geral me parece que são na ordem de 30 milhões de benefícios. 35 milhões de benefícios. 35 milhões de benefícios no patamar médio de R$ 1.400, conforme você disse, né? Isso. Quer dizer, mexer com isso é de uma atrocidade tão grande, porque você acaba envolvendo vidas, né? O que acontece no Chile são idosos pedindo esmola na rua e muitos até se suicidando. Então, é uma tragédia muito grande. Agora, o que nos resta, né? A CCJ votou, isso vai para a comissão especial, só a mobilização das ruas, cercando o Congresso Nacional, para tentar reverter essa votação. Porque se não há debate, se ninguém está disposto a abrir números, o que eu acho que vai ser uma coisa completamente absurda se essa discussão chegar ao fim sem se saber os números, né? Não é possível que a nossa bancada parece que vai ao Supremo Tribunal Federal até para já foi, né? Já Para tentar reverter o que a CCJ votou. Isso. E se você pega ali, eu estive vendo os nomes do resultado dessa votação, é toda a base do governo que aprovou e a oposição votou contra, e nós somos, no máximo, 130 votos, né? Então, eles têm 308 quase que garantidos. Bom, é uma luta política, o que nós estamos fazendo aqui é dar subsídio para essa luta, é tentar trazer informação, e o que você tem feito também pelas suas viagens, o objetivo fundamental é esse. Mas por onde pegar? Aonde você acha que o público é mais sensível, né? Quer dizer, dizer o que ele está perdendo, né? O que nós precisamos fazer, Cláudio, você fez uma observação, eu quero só corrigir um comentário do Divino, que falou que o judiciário estaria fora da PEC 06. Não está, viu, Divino? Quem está fora são só os militares. Por isso que eu acho que o judiciário pode ser nosso aliado também contra esse desmonte aí. Aliás, alguns ministros do Supremo já falaram que tem muita inconstitucionalidade na proposta. Mas você falou assim, vamos cercar Brasília. Eu tenho uma outra sugestão, Cláudio. Primeiro, ir para Brasília. O Brasil é um continente, é longe, custa dinheiro, se manter lá custa dinheiro. E mais, eles botam o exército na rua, como fizeram agora essa semana. Decretaram garantia da lei e da ordem. E aí, meu amigo, é bala de borracha e de verdade, de chumbo para todo mundo. O que eu tenho sugerido, já sugeri isso na PEC 287. A gente não precisa ir para Brasília. A base dos deputados, ela é nos estados, nas cidades. É onde ele tem base, onde ele mora, onde ele tem voto. Isso é público. O que eu tenho chamado a atenção, especialmente das centrais sindicais, que tem estrutura, que tem gente para fazer isso. Mapeia, eu já falei para a CUT está fazendo isso. Mapeia, né? A CONTAG também está fazendo isso muito bem. Esses deputados, vê onde ele tem voto, onde é a base eleitoral dele. E vamos começar a cobrar na base eleitoral. Vamos botar caminhão de som em frente à casa do deputado, à casa dos familiares, aonde é o escritório dele, colocar a faixa e começar a cobrar. Eu me lembro, Cláudio, muito claro disso, no impeachment da presidenta Dilma, tinha um deputado, que eu não vou citar o nome, mas ele tinha um comérciozinho. E ele falava assim para nós, eu sei que ela não cometeu crime nenhum, eu sei que ela é inocente, eu sei que estão dando um golpe, mas tem um povo que fica em frente do meu comércio todo dia, dizendo, deputado, se você não votar a favor do impeachment, nós vamos quebrar o seu comércio, nós não vamos deixar você vender mais nada. Você está votando contra o povo brasileiro. Ora, o que os caras estão fazendo agora? Votando contra o povo brasileiro. Portanto, gente, juventude, a molecada do Levante, que é aguerrida, né? A molecada da JPT, da UJS, a molecada da Uni, molecada no bom sentido, essa meninada que tem energia. Ontem eu tive na Universidade Federal Fluminense e a energia dessa molecada. Precisa botar isso na rua, a favor da população. Como que faz? Mobiliza, gente. Vai para o aeroporto receber os deputados, vai para a base dele, monta uma barraquinha. Sabe o que eu cheguei a ver já, Cláudio? Uma banca
escrito assim, uma placa grande: desvote aqui no senador tal. Tinha uma fila para desvotar no senador. Aí o cara chegava para entrar no prédio dele, aquela fila de gente desvotando nele. Meu, não tem coisa pior para um político. Então nós temos que pressionar. Nós somos maioria. A sociedade brasileira é a maioria prejudicada por 400, 300 pessoas que vão receber 40 milhões para ferrar a vida do povo. Nós temos que ir para cima deles. Eles são suscetíveis à pressão. Eu acho, Cláudio, que eles têm tudo para provar. Eles têm dinheiro, têm a estrutura do governo e têm as empresas bancando isso. Há um grande interesse da empresa, claro, o cara vai deixar de contribuir com 20% sobre a folha. Claro que ele tem interesse. Agora, você imagina a vida do trabalhador. Eu vou falar mais um aspecto aqui dessa previdência de capitalização. Hoje eu estava respondendo perguntas no rádio, num programa de rádio, fiquei quase 2 horas no rádio respondendo. E o cidadão falou o seguinte: olha, deu o nome dele e disse: eu estou em auxílio-doença há 2 anos. Eu estou afastado, tive um acidente, fiz uma cirurgia, vou fazer mais 8 cirurgias. O cara está muito lascado. Esse tempo de serviço, eu vou contar para minha aposentadoria ou vou perder o tempo? Aí eu expliquei para ele: não, você não perde o tempo. Esse tempo conta para a sua aposentadoria. Agora eu quero te dizer o seguinte: se aprovar a reforma e alguém sofrer um acidente, não tem auxílio-doença no modelo novo. Se você ficar doente, você não vai ter salário. Se a mulher engravidar e tiver o bebê, ela não tem salário maternidade. Como é que é a regra nos Estados Unidos? O salário maternidade lá, a mãe pode ficar 15 dias com o bebê, sem salário. Até 15 dias. Sabe qual é o efeito disso? Ela fica 2, 3 dias e vaza para o trabalho, porque acaba o dinheiro, velho, o cara não recebe. Você imagina que o trabalhador ficar doente e não ter salário? Sofrer um acidente e não ter salário? Essa é desproteção total. A previdência social não é só aposentadoria, não é só pensão. Nós temos 10 tipos de benefício na Previdência e 4 tipos de serviço. É uma rede de proteção de toda a sociedade. É patrimônio do trabalhador e da sua família. É essencial para manter minimamente a qualidade de vida das pessoas. E esses animais querem desmontar isso. A pretexto do quê? Para equilibrar a Previdência. Mentira. Mentira. O sistema não é inviável. O sistema é viável. Precisa algumas medidas. Cobrar os devedores, reduzir a sonegação, cobrar imposto de quem tem que pagar imposto e acabar com as isenções. O governo diz que a Previdência está quebrada, mas ó, saiba você, Lei 13.586, MP do trilhão, o Temer anistiou, perdoou, deu isenção fiscal. Empresas petrolíferas estrangeiras que vierem aqui explorar o nosso pré-sal não pagam tributos, estão isentas. Olha, por que raio que eu tenho que isentar a Shell, a Esso, a Exxon, a BP inglesa, a Chevron, que são tubarões do mundo do petróleo, são grandes empresas internacionais. Por que eu tenho que isentar essas empresas de tributo e lascar a vida do trabalhador? Reduzir o BPC do idoso pobre, do deficiente pobre, para R$ 400. Fazer com que o trabalhador rural tenha que ir lá contribuir com a guia regularmente. Como ele não tem salário. Durante 20 anos, acabou a aposentadoria rural. O nosso alimento vem do trabalhador do campo, vem da agricultura familiar. Quem acha que o latifúndio que produz nosso alimento está enganado. 73% do que a gente come, desse alimento fresquinho que vem para nossa mesa, ele vem da agricultura familiar, do segurado especial. E é esse cara que o Bolsonaro quer lascar. Vai impedir esse cara de aposentar. Sobe a idade mínima da mulher do campo para 60 anos. Vai lá, pega na enxada desde as 4 da manhã, desde menina, até 60 anos, vê se você aguenta. Bolsonaro esse dia estava reclamando. Pô, marcaram uma reunião para mim sexta-feira à noite, um jantar. Eu tenho 64 anos, eu não aguento esse batidão, não. Ele não aguenta ir num jantar. Mas o coitado do trabalhador rural pode ficar na enxada, no sol, desde as 4 da manhã até o sol se esconder, até 60 anos de idade. Esse pode. Então é vergonhoso o que eles estão fazendo, gente. Eles estão destruindo um sistema de proteção social
que é uma rede que dá liga na sociedade, que de alguma maneira dá alguma estabilidade na sociedade. Esses caras vão jogar a gente para o caos. Nós vamos ter uma desagregação social tal, nós vamos voltar a ter saque em supermercado, saque em lojas, a violência vai aumentar assustadoramente, mas aí tem o Moro, que está autorizando a polícia a matar preto e pobre, né? E aí vai acabar a violência. É isso que eles estão propondo. Eles estão destruindo o Estado brasileiro. O Brasil, como nação, desaparece. Nós vamos ter meia dúzia de encastelado, com muro alto, com cerca elétrica e vivendo de helicóptero. Sai de helicóptero, vai buscar suas coisas, volta de helicóptero e o resto da sociedade, meio que Mad Max. Eu estou exagerando, mas é aquela situação de você disputar um pedacinho de pão seco na sociedade, enquanto os caras vão estar lá abastados, escondidos atrás das fortalezas que eles vão construir e já construíram. O Gabas, é muito importante esse teu depoimento, porque ele traz uma linguagem objetiva, simples, as pessoas entendem exatamente o que está em jogo, é exatamente isso que nós precisamos. E você deu o norte, né? Centrais sindicais na porta das bases de cada parlamentar que vai votar essa previdência, essa reforma, os estudantes, CUT, enfim, o único caminho é esse. Agora, nós temos um 1º de maio previsto aí para algumas mobilizações. Como é que você está vendo esse 1º de maio? Eu confesso que eu estou um pouco frustrado com ele, eu não estou vendo grandes chamamentos e grandes temas como esse que você coloca, né? Quer dizer, a reforma da Previdência tinha que ser o carro-chefe do 1º de maio, e o que eu estou vendo é contratação de banda de música. Parece que está uma coisa um pouco mais festiva do que se devia. Como é que você está vendo o 1º de maio, Gabas? Cláudio, eu vejo também com preocupação, porque se nós colocássemos toda a máquina sindical do país a favor do sindicalizado, se todos os sindicatos estivessem a favor do seu sindicalizado, vamos pegar um exemplo bom aqui. Vamos falar das coisas boas, né, que funcionam. O sindicato dos bancários, na verdade, a confederação, a Contraf, que é a Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. O que eles fizeram? Eles sabem que precisam chegar até o sindicalizado, até o bancário. Hoje, existe ainda um resquício do Fla-Flu que foi a eleição. Então, quando você vai falar contra o Bolsonaro, os bolsominions falam, mas isso é choradeira de perdedor. Ainda tem esse sentimento. Então, o que a confederação fez? O que os bancários fizeram? Criaram uma pesquisa nacional dos bancários. É um questionário que faz a pessoa pensar. Isso é inteligente. Faz a pessoa pensar. Você sabe como que é a aposentadoria? O questionário é sobre previdência. Então eles perguntam lá, você sabe como que é a aposentadoria no Brasil? Como que é financiada? Quem que paga? Quem não paga? Quanto que é a sonegação? Quanto que é o desvio? E você sabe o que é a proposta do governo? O que ela vai fazer com a sua vida? Então tem uma série de perguntas que eu ajudei, inclusive, a fazer. Eles me pediram a opinião e eu ajudei a montar esse questionário. E ele induz a pessoa a pensar, a raciocinar. Então, de uma forma muito objetiva, o que eles estão fazendo? Indo a cada um dos bancários. Os dirigentes sindicais dos bancos estão provando que eles são eficientes. Eles representam o bancário. O que ele tem que fazer? Ir atrás do bancário para esclarecer. Assim deveria ser todas as categorias. Sem dúvida. O que eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo os sindicatos se mobilizando. Eu já chamei a atenção de dirigentes que eu tenho relação, dizendo o seguinte, galera, ou nós vamos esclarecer essas pessoas, os trabalhadores, ou eles vão tirar o seu traseiro do sofá que fica vendo novela, ou a gente vai ver o Bolsonaro destruir o sistema de proteção social brasileiro, que é um sistema, Cláudio, que foi constituído, foi montado com décadas e décadas de muita luta. Ali tem muito suor, tem muito sangue de trabalhadores. E os caras estão destruindo assim, ó, num estalar de dedos. Deixa eu te perguntar. Com rolo compressor, comprando deputados, e a gente não vai fazer nada. Nós vamos ver eles desmontar isso tudo e não vamos fazer nada. É estarrecedor. Ô Gabas, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse questionário que você ajudou a elaborar, ele está dirigido mais ao setor bancário ou ele tem uma ideia mais generalizada que a gente pudesse... Porque, veja, o canal Resistentes, além de se articular com vários outros canais do YouTube, nós temos articulações com vários coletivos,
sendo que um deles é uma central de coletivos que agregam vários coletivos, não só do Estado de São Paulo, como do Brasil inteiro. Então, se nós pudéssemos, dentro da nossa rede de comunicação, divulgar esse questionário, seria um material importantíssimo. Você teria como passar alguma coisa para nós sobre isso? Claro. Ô, Cláudio, ele é direcionado aos bancários, mas nós podemos remodelar ele de uma forma geral. Pegar algumas questões relevantes do questionário, porque tem coisa que eles perguntam sobre o sistema bancário, sobre o emprego dos bancários, mas nós podemos pegar as questões mais relevantes, que são exclusivas da reforma, e fazer um outro questionário. Agora, o que nós precisamos fazer? Eu gostei também de uma ideia da presidenta Gleisi Hoffmann. Ela falou o seguinte: nós vamos montar um questionário e mandar para os diretórios municipais para que os dirigentes do PT nas cidades, os militantes, os vereadores, as vereadoras, deputadas estaduais, coloquem toda a sua assessoria, a sua militância na rua. Nós precisamos ter gente na rua. Eu já estou vendo isso. Em São Paulo, eu vi lá, eu vi também ontem em Vitória. Vi em Vitória, vi em Volta Redonda hoje de manhã. O que acontece? Pessoas estão indo para a rua. Bota uma barraquinha. O Diese fez uma calculadora, chama calculadora do Diese. Aí a pessoa põe a barraquinha lá e uma faixa. Calcule aqui a sua aposentadoria. As pessoas param para olhar, param para entender. Aí você faz o cálculo, fala: hoje você se aposenta assim. Se aprovar a reforma, vai ser assim. Olha isso. Eu vou te dar um exemplo muito fácil aqui que as pessoas nem sabem o que está acontecendo. O Bolsonaro propõe mudar a pensão por morte. Ela passa a ser 60% do valor do salário de benefício. Só que tem uma pegadinha aí dentro. A pensão de um trabalhador que sofre um acidente, ele está diferenciando. Hoje, se eu estou no meu local de trabalho, eu trabalho na CSN, caio dentro de um forno e morri. Estou em acidente, morri durante o meu trabalho. A minha esposa vai receber 100% do meu salário de benefício. Ela não perde nada. Se eu morri dentro do local de trabalho. Se eu bato o carro numa estrada no domingo e eu morro, a minha esposa recebe 100% do meu salário de benefício. Não tem diferença nenhuma. É acidente. Houve um acidente e a esposa não pode ser prejudicada. O que eles estão propondo? Se o trabalhador morrer dentro da empresa, ela recebe 100%. Se morrer fora, vai ser 60%. Então, olha só, o cálculo da pensão já não é mais 100%, ele já é 60%. Ele já baixou para 60%. Então, significa que se eu morrer dentro do local de trabalho, a minha esposa vai receber, eu ganho R$1.000. Morri no local de trabalho, ela vai ganhar 600. Ele está propondo essa regra. Mas se eu morrer fora do mercado do meu local de trabalho, bati o carro na estrada, olha o que vai acontecer. A minha pensão, ela é calculada como se eu fosse aposentado por invalidez. Como a aposentadoria por invalidez passa a ser proporcional também, é 60%, eu ganho 1.000. Bati o carro na estrada, eu aposentaria com 600, porque é 60%. Mas a minha mulher vai receber 60% dos 60%. Ela vai receber R$360. Não tem mais vinculação com o salário mínimo. Então, se eu ganho 1.000 e eu morrer na estrada, a minha mulher vai ganhar R$360 de pensão. Hoje é 1.000. Olha a tungada que eles estão dando na pessoa, no contribuinte, na pessoa que está pagando, está contribuindo para a Previdência. E isso fica escondido atrás dos números. Eles não querem mostrar. Eles não querem que haja debate. Eles não vão em nenhum debate. Porque eles não querem falar sobre o tema. Eles querem aprovar. Não querem falar. Ô Gabas, antes de eu passar para o Divino fazer as nossas considerações finais, nós estamos chegando já próximo de 1 hora de transmissão. Primeiro vou agradecer muito aqui a sua presença, agradecer quem está nos acompanhando até esse momento. Reincidir com o pedido que o Divino fez na abertura, de likes neste vídeo, para aqueles que estiverem nos assistindo, que se ainda não forem inscritos no canal, se inscreverem. Isso nos dá relevância e fortalece a nossa posição no YouTube. Mas voltando, Gabas, à questão da informação. É claro que todos nós temos proximidades com o PT, Diretório Municipal. Eu mesmo vou buscar informações sobre esse questionário,
Mas eu vou deixar aqui um pedido no ar para você. Qualquer dificuldade que eu tenha em conseguir esse questionário, eu vou te procurar para a gente Você poder. tem meu contato. Tá, Eu não sei se os diretórios fizeram, viu? tá, Eu conversei com a presidenta Gleisi há um tá, tempo atrás tá, e ela ia sugerir. Eu não sei se foi feito. tá. Mas, de qualquer maneira, Cláudio, eu quero aqui assumir com você o compromisso. Eu faço esse questionário para você e te mando. Eu monto ele e te mando. A gente precisa botar isso na internet, precisa botar gente nas casas. A gente precisa falar sobre isso no Isso. ônibus, no metrô, no trem, no trabalho, no lazer, no futebol, no boteco. A gente precisa fazer isso. O seu áudio, Cláudio. Seu áudio está fechado, Cláudio. Desculpe, desculpe. Opa, Aí. Continua fechado. Tá ruim, está sem áudio. espera aí. Aí, voltou. Não, sumiu de novo. Sumiu. O Cláudio Ele tá pausado. O áudio tá pausado, Cláudio. Tá com um tracinho em cima. Aperta o botão do áudio aí. Aí deixa assim. Aí. Beleza, né? Não mexe mais. Tá. Gente, a minha imagem tá boa, o som tá bom, tudo bem, né? Tá. Uhum. Eu dizia, o Gabas, que o canal Resistentes abre as portas para você quando você tiver qualquer demanda que quiser se comunicar com o público do YouTube. Nós estamos aqui à sua disposição e eu vou aguardar ansiosamente esse questionário que você nos ofereceu para poder distribuir isso em todas as nossas redes de contato, não só no YouTube, mas com vários coletivos dos quais a gente se relaciona, para fazer isso que você está dizendo. Tem que ir para a rua, para o boteco, para o metrô, para o trem, e apresentar essa discussão de forma inteligente, né, para dar informação. Só assim a gente vai conseguir mobilizar as pessoas para tentar impedir esse processo, que a gente sabe também que é um processo que demanda algum tempo, né? Se você vai para a comissão especial, depois vai para o Senado, havendo alguma mudança no Senado, volta para a Câmara. Mas eles vão fazer a toque de caixa, viu, Cláudio? Esse é o risco, esse é o risco. Mas, enfim, Gabas, eu vou passar para o Divino fazer as considerações finais. Nós já estamos aqui passando quase de uma hora de transmissão. Eu já antecipo aqui o meu agradecimento à sua presença, foi muito enriquecedor. E o que eu mais gostei, Gabas, é que você trata de um tema espinhoso, com muita objetividade, com uma linguagem muito popular. Isso é de fundamental importância. Não é à toa que você é demandado para estar em vários lugares. Você dá um recado muito bem dado. E eu quero te parabenizar por essa didática que você tem, tão fácil, de tão fácil entendimento. Muito bom mesmo. Parabéns por isso. Divino, passo para você a bola para fazer as suas considerações finais. Ok, o Gabas, e pegando carona naquilo que o Cláudio acabou de falar sobre a sua dinâmica, a maneira esclarecedora e objetiva que você faz, né, e didática, né? Eu quero aproveitar, antes da gente dar o nosso recado final, mandar um abraço aqui especial para o José Avelar, que fala também, parabéns a você sobre a questão e a maneira como você aborda o tema. A Rosana também fala a mesma coisa, Rosana Raduan. E um abraço especial para o Dom Vandil, que é editor do canal Cartas Proféticas, que também está acompanhando nosso trabalho. E ele fala que essa postura de fuga ela foi muito, muito bem feita até durante o processo eleitoral. O Gabs, eu quero finalizar aqui colocando duas coisas rapidinhos aqui. Primeiro, quando a gente fez aquele comentário sobre o judiciário, é porque eu quis pegar, para não ter nenhum mal entendido, eu quis pegar aquela questão que você falou de economia, né? Porque quem sustenta essa reforma fala tanto de economia e ninguém fala sobre os penduricalhos do judiciário. Não mexe nos atuais salários. Já que você quer economizar, vamos acabar com os penduricalhos. Outra coisa importante é que nós temos, o Cláudio falou sobre os coletivos, né? Nós temos também coletivos, links com coletivos tanto no Brasil quanto fora dele. Né? Nós temos links com Fibra, que é um conjunto de coletivos que estão fora do Brasil. E eu quero agradecer demais a sua presença, foi muito boa, foi objetiva, foi clara, esclareceu. E eu também gostei de uma parte que você falou com relação aos acidentes, né?
os percentuais que as pessoas vão ter após os acidentes de trabalho, eu queria entregar, então, entregar a palavra para os paneleiros, né? Principalmente as pessoas que bateram na panela, que são familiares dos engenheiros e dos funcionários da Vale que morreram tanto em Mariana quanto agora em Brumadinho. Seria interessante eles organizarem uma passeata durante esse final de semana e saírem batendo panela aí, pedindo ressarcimentos a respeito desse absurdo. Eu queria agradecer demais a sua presença, foi muito boa. Nós vamos fazer alguns cortes aqui dessa sua fala e estou muito feliz, Gabas, porque o nosso canal ele tem muitos compromissos aqui e o principal dele é não falar mais do mesmo, né? A gente tem essa postura e também ações propositivas. A gente não fica aqui só falando mal do osso. A gente oferece filé mignon. Essa é a nossa postura, a nossa prática, esse é o nosso trabalho. Eu queria demais te agradecer, obrigado por estar junto conosco, e tomara a Deus que esse seja apenas o primeiro round de outros, né? Esse tema está em pauta, não vai sair fácil, e que se a gente tiver mais oportunidades, que você esteja conosco aqui no nosso canal, dando mais esclarecimentos a esse tema tão pertinente para a discussão da pauta política brasileira nesse momento. Muito obrigado, viu, querido? Beleza, Divino. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Cláudio. Um abraço, estou à disposição, viu? Só um instantinho, o Gabas. Deixa eu só alinhavar aqui uma frase do Divino. Quando ele diz que vai cortar, na verdade, é uma edição que a gente faz quando há... Sim, que sobe, claro. Fica mais fácil mais fácil da pessoa ver. Mas de qualquer forma, foi muito enriquecedora a sua fala. E eu gostaria que você fizesse as suas despedidas, na verdade, né? Passo a bola para você fazer as suas considerações finais e, enfim, e saber que nós estaremos sempre juntos. Com você, Gabas. Obrigado, Cláudio. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade. Eu gosto de falar do tema, eu praticamente só fiz isso da vida e tenho muito claro que eu tenho uma responsabilidade em dividir isso com as pessoas. É o que eu falo, quando eu faço bate-papo por aí afora, eu não vou para convencer as pessoas de alguma coisa. Eu vou para mostrar o que é que eu vivi, o que é a realidade, como que funciona, e as pessoas formam opinião. As pessoas percebem que estão sendo enganadas. Isso é o fundamental. É muito mais fácil do que você tentar ficar vendendo peixe para eles. Não, você diz como é que é a real, a pessoa forma opinião. Então, isso é uma responsabilidade que eu tenho pela oportunidade que eu tive. Eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria esse conhecimento que eu tenho hoje, não fosse o presidente Lula ter me dado a oportunidade, não fosse a presidenta Dilma ter me dado a oportunidade. Então, eu tenho que agradecer isso, eu tenho que devolver isso para a sociedade. A forma que eu encontrei é participando abertamente, amplamente, de tudo quanto é debate. A minha mãe caracteriza muito bem isso, Cláudio. Ela fala assim, filho, você é muito fácil. Por que ela fala isso? Porque eu topo. Eu fui para Vitória e os malucos lá fizeram 3 debates num dia. Eu fui num debate de manhã, um à tarde e um à noite. Chega à noite você nem fala mais. Mas acontece que tem que aproveitar, eu entendo as pessoas. Todo mundo quer aproveitar para levar você para um espaço para falar sobre o tema. O bom é se fosse todo mundo num lugar só. Mas enfim, eu vou continuar rodando, vou passar para você. Vou passar não, está na internet. A minha agenda é pública, está no site do PT. Quando a gente agenda as coisas, eu já mando para lá e o pessoal da agência bota no site. Então, quem procurar lá na agência PT vai ver a minha agenda, onde eu estou em cada lugar. Muito bem, Gabas. Então, eu quero mais uma vez parabenizar por essa sua luta, por essa sua clareza de informar as pessoas temas que não são muito fáceis de... Na verdade, se tratados com honestidade e clareza, acaba que não é tão difícil, né, Gabas? Com transparência, né? Claro, com transparência. Claro. Quer dizer, você tem essa habilidade toda porque você domina o assunto e tem o conhecimento para poder informar. Então, é muito enriquecedor mesmo a sua presença e eu espero poder contar com você em outras oportunidades. Mais claro. Uma outra coisa, Cláudio, que está bem bacana, é que nas andanças nós estamos vinculando a discussão da reforma da Previdência ao tema Lula livre, ao tema Lula inocente, Lula livre. Isso está cada vez mais claro para a sociedade, está cada vez mais claro que é uma perseguição mesmo, que é uma tentativa de manter preso
não é o Lula, é uma ideia, é um projeto de país, é um projeto de nação que eles não concordam. E a perseguição do Sérgio Moro está ficando clara. Agora ele resolveu provocar, falar uma besteira lá em Portugal e tomou uma cacetada do Zé Sócrates, de toda a imprensa portuguesa, para ver o nível de como é tosco, de como é ridículo, de como é raso esse ministro da Justiça, que é um ex-juiz, que é o responsável pela perseguição ao presidente Lula. Aliás, é um instrumento da elite, da direita, que fez com que a nossa esperança de um país mais justo, de um país mais fraterno, de um país com menos ódio, com mais amor, essa esperança está presa em Curitiba. Mas nós temos absoluta certeza de que a justiça será feita, Lula é inocente, Lula será solto e vai voltar para o jogo. Não tenha dúvida, Gabas, todo esse enfrentamento que a gente faz, os nossos adversários têm plena consciência do que o Lula presente na sociedade traria de conteúdo e de força popular para poder fazer isso que a gente vem tentando fazer da maneira que a gente consegue. Então, de fato, a fazer essa associação com a liberdade do Lula é fundamental. E tem a ver com outras pautas, né? A pauta da democracia, fundamentalmente. Né? Claro, claro, da soberania do país. Da soberania do país. Essa coisa que você trouxe além de nós sermos saqueados no petróleo, essas empresas não vão pagar nada para levar. Fala sério. Não dá, é uma coisa absurda. Gente, deixa. Fala, Divino. Não, é só para falar aqui que esse jogo vai começar a mudar a partir de amanhã. A gente sabe que a entrevista do Lula, o Lula se pronunciando, muda a conjuntura política amanhã, do Brasil inteiro. Então, graças a Deus, isso vai mudar e a gente já está conseguindo mudar esse jogo. E pegando um gancho que você falou agora, Gabs, que você faz palestra de manhã, de tarde, de noite, eu não posso deixar de me furtar aqui e citar um versículo do Evangelho segundo Sérgio Moro, que está lá em Mateus 4, no Mateus 5, segundo esse Evangelho, está em Mateus 5. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça e também têm fome e sede para conhecer a reforma da Previdência, e você aqui teve aqui com bastante precisão esclarecendo esse tema. Mas a nossa sorte vai começar a mudar a partir de amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso aí. Obrigado, Divino. Então tá bom, gente. Eu agradeço a todos vocês, Gabas especial, Wesley Divino, todos os internautas que nos acompanharam e espero contar com vocês nas próximas entrevistas que o nosso canal vai fazer. Um abraço a todos e vou usar aqui uma frase do Juca Kfouri, que é desesperar jamais. Vamos em frente. Um abraço a todos. Aí. Tchau. Valeu, obrigado. Tchau. Valeu, Lula livre. Continuamos ao vivo.